Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 28, itens 10 a 12, muitos chamados e poucos escolhidos, a quem muito foi dado, muito será pedido, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos inicialmente fazer uma prece, buscando entrar em sintonia com o plano maior, com os nossos mentores espirituais, com o nosso Mestre Jesus, para que possamos estar mais receptivos a esta lição de hoje, para que possamos estar mais leves, mais tranquilos em pensamentos, que os nossos sentimentos sejam de paz, para que possamos assimilar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E esse capítulo, ele começa nos ensinando que Jesus, ele usou a expressão muitos os chamados, poucos escolhidos, muito se pedirá àquele que muito foi dado. Na verdade, essa expressão significa que todos nós recebemos os talentos, temos os conhecimentos, recebemos os bens materiais, temos as condições que nos levam à nossa evolução, a uma melhor condição de aprendizado e de vida e aprimoramento moral. E que tudo isso que nós recebemos, nós temos que aprender a compartilhar e a multiplicar com o próximo. Aqui também nos ensina que nós temos essas responsabilidades perante a providência divina. Por nós termos recebido todas esses benefícios, né? Tudo que nos dá condições de nos tornarmos pessoas melhores. Mas aquelas pessoas que não têm o conhecimento da doutrina, que ainda têm a ignorância desses ensinamentos, por mais que elas cometam alguma falha com o próximo, isso não as liberta, não as torna menos culpadas dos erros que possam vir a cometer com o semelhante. Apenas terão a sua punição, né, as consequências, digamos assim, mais abrandadas, mas não as libera, né, e não tira a responsabilidade das suas falhas cometidas, né, em sua existência. Agora, nós que temos o conhecimento, nós que temos o acesso às lições, né, do Evangelho, da doutrina, e por conta disso nós sabermos distinguir o que é o certo, o que é o bem, né, do mal, por nós sabermos como proceder de forma que não possamos prejudicar o outro. Então nós temos uma responsabilidade muito maior, um comprometimento muito maior com essas leis divinas, com esses ensinamentos do Evangelho, e portanto nós temos que ter atenção, ter vigilância em estarmos presentes, né, em nossa consciência, e não permitirmos que possamos causar algum dano ao outro, ferir o sentimento do outro, para que possamos então trabalhar dentro de nós com esses ensinamentos o nosso progresso moral e espiritual. Porque nós temos acesso, né, à doutrina, nós temos acesso ao que é o certo, ao que realmente faz bem e ajuda no progresso da humanidade. E se nós não praticarmos esses ensinamentos em nossa vida, e por mais que tenhamos esses conhecimentos, nós vamos colher as consequências do sofrimento. E lembrando que quando todos nós demorarmos ainda mais para trabalhar esse aperfeiçoamento moral, espiritual, por conta da nossa má vontade, por conta da nossa inércia, por conta do nosso comodismo, mais nós vamos então retardar o nosso progresso espiritual e moral. O item 11 desse capítulo, onde Jesus diz em João, no capítulo 9, versículos 39 a 41, vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele
ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, aqui, esta passagem aqui nos mostra sobre a cegueira da nossa alma e não sobre a cegueira dos nossos olhos físicos. Aqui, o que nos ensina é que essa cegueira da alma, ela pode ser voluntária e nas pessoas que não querem enxergar a verdade, entre aspas, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, mesmo nós conhecendo as leis divinas, mas não as compreendendo e não as colocando em prática em nossa vida, isso sim nos torna cegos, porque nós estaremos olhando apenas os defeitos dos outros, os erros dos outros. Nós não vamos estar olhando para dentro de nós, olhando, observando a nossa conduta, observando os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Então, essa passagem é um alerta, né? Uma lição para todos nós, que aprendamos a olhar com perseverança a nós mesmos, que possamos nos observar e ver as nossas reações diante das situações da vida, das dificuldades, né, das amarguras, das decepções, olhar como nos relacionamos com o outro, né? Olhar para como enfrentamos essas adversidades da vida, né? De uma forma positiva ou não, tudo que nos possa fortalecer interiormente, que possa nos tornar melhores seres humanos, melhores com o próximo, com os nossos familiares, melhores com os nossos desafetos, que possamos trabalhar os sentimentos de gratidão, de amor, de compaixão, de compreensão, né, de calma. Então, tudo isso é o que a passagem nos mostra, que possamos olhar para dentro de nós. E trabalhar com isso, né, o nosso autoconhecimento em busca da nossa perfectibilidade. Então, em resumo, esses itens, né, 10 a 12, eles nos ensinam que o Evangelho ele está ao alcance de todos, desde os menos letrados até os mais letrados, e que todos podem ter esse aprendizado, em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora. E que aquele que não aproveita essas máximas, né, para melhorar-se interiormente, e utiliza essas máximas, né, como uma curiosidade, como algo interessante, mas que não toque o nosso coração, que não nos torne menos orgulhoso, que não nos torne menos egoísta, que não nos torne menos apegado aos bens materiais, né? Que não realmente não mude os nossos sentimentos negativos para algo bom, né? Então, enquanto nós não trabalharmos todas essas imperfeições dentro de nós, com esse acesso a essas lições da doutrina, então nós nos tornamos mais culpados, nós nos tornamos responsáveis cada vez mais pelos nossos atos e pelos nossos erros com o próximo, por não nos tornarmos melhores com aquele a quem prejudicamos ou com aquele a quem convivemos no nosso dia a dia, porque nós temos e conhecemos a verdade, né? Porém não aplicamos em nossa vida. Então, finalizando esta preleção, encerramos então concluindo que a responsabilidade dos nossos atos estão diretamente ligados e proporcionalmente de acordo com o esclarecimento que nós adquirimos no nosso dia a dia, em nossas existências, sobre a doutrina, sobre o Evangelho. E quanto nós conhecemos a doutrina e não soubermos vivenciá-la, nós seremos severamente obrigados a colher as consequências por essas faltas cometidas em nossa existência, atual ou futura. Mas também, quando mais responsabilidade nós adquirimos
por conta desses ensinamentos e conhecimentos adquiridos em nossa vida, mais alegrias nós vamos conquistar quando bem praticados e aproveitados por todos nós, essas lições do Evangelho. Então vamos agora encaminhando as nossas vibrações, né, envolvendo nossos melhores sentimentos para os nossos familiares, para os nossos locais de trabalho, para os nossos desafetos, para todos aqueles necessitados aqui nesse planeta Terra, para o Centro Espírita da Consolação. Vamos também vibrar por nós mesmos. Vamos também deixar um espaço aberto para que a espiritualidade possa enviar essas vibrações de amor para onde for mais necessário. E vamos agora mentalizar aquelas pessoas que gostaríamos que recebessem o passe do plano maior. E agora vamos nos tornar receptivos para recebermos o passe do plano maior. E vamos pedindo a permissão do plano maior para encerrarmos este encontro virtual. Mais uma vez gratos por toda esta lição, por mais conhecimento, desejando muita paz, muita luz, muita alegria, saúde e que todos nós estejamos felizes em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.